Olá, como vão? Espero que todos estejam muito bem. Pessoal, dando continuidade à nossa última aula sobre doenças pulmonares, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a bronquite. Já ouviram falar de bronquite? O que é a bronquite? Quais são as causas, os fatores de risco, complicações? E vamos abordar um pouquinho dos cuidados de enfermagem também. Vamos lá? O que é a bronquite? A bronquite é uma doença caracterizada pela inflamação dos brônquios e dos bronquíolos, tá? Então, se for rever um pouquinho da anatomia do sistema respiratório, né? Então, tem a traqueia, essa traqueia se bifurca, né? O nome dessa bifurcação se chama carina, né? E ela vai se bifurcar, vai ficar assim, tá? Aí nós temos os dois brônquios e os ramos desses brônquios, que são os bronquíolos, e na ponta de cada bronquíolo nós temos os alvéolos, os saquinhos alveolares, tá? Que são responsáveis aí pela troca gasosa. A respiração, ela ocorre de dentro para fora, tá? Então não é o contrário como todo mundo pensa, né? No momento em que nós inspiramos, o que acontece? Os alvéolos estão, né, causando um estímulo para a entrada de ar e fazer a troca gasosa, tá? E não o contrário. Então, ela é definida, né, a bronquite, como a inflamação dos brônquios e dos bronquíolos, tá? Esse processo inflamatório, ele vai aumentar a produção de muco. E quais são as principais causas? Fumo, né, o tabagismo, alergias à poeira, fumaça, a própria poluição atmosférica também é uma das causas, deficiência nutricional, infecções causadas por vírus, por bactérias, por fungos, todo tipo de infecção por via respiratória pode ocasionar bronquite. Quem tem asma, por exemplo, pessoal, né? Quem já tem alguma doença congênita ou hereditária, então as pessoas que têm asma, todo mundo que tem asma tem bronquite, tá? Mas nem todo mundo que tem bronquite tem asma. Por quê? Asma, ela causa inflamação dos brônquios e bronquíolos. E como nós aprendemos agora, como que isso se chama, esse termo? Bronquite, tá? Agora, a bronquite, ela não necessariamente será desencadeada somente pela asma. Então, as pessoas que têm asma terão bronquite. E quem tem bronquite pode ser por outros fatores além da asma, tá? Fatores hereditários, né? Crianças nascidas de mães que fumaram durante a gestação ou mães que são fumantes, tá? Fatores genéticos. Clima também pode alterar, um clima muito frio, tá? Com umidade, tudo isso pode contribuir para uma bronquite, tá? A bronquite, ela se divide em bronquite crônica e bronquite aguda. Qual que é a diferença entre uma e outra? A bronquite aguda, ela aparece normalmente devido a infecções do trato respiratório superior, como nós vimos em pneumonia, né, na última aula, nariz, faringe, tá? Boca, e pode acontecer espontaneamente, repentinamente, só que ela vai embora em aproximadamente 1 ou 2 semanas, tá? É um episódio à parte, não é muito decorrente, não acontece mais vezes, tá? Fez tratamento, se for bronquite viral, né, o tratamento é sintomático. Quando eu falo em tratamento sintomático, vai tratar os sintomas. Deu febre, antitérmico, dor, analgésico, tá? Não, e ter paciência para esperar o vírus ir embora, tá? Se for bronquite bacteriana, a solução é o antibiótico, e se for bronquite fúngica, um antifúngico, tá? Diferentemente da bronquite crônica, ela ocorre repentinamente, mas ela é muito decorrente, ou seja, ela vem, volta, né? Tem mais de um episódio no mês, no ano, e então ela se torna muito comum, podendo causar sérias complicações aí no trato respiratório inferior, tá? Tem tratamento,
Portanto, não haverá uma cura, tá? Imediata. E talvez nem tenha uma cura tardia, tá? Somente tratamento para amenizar os sintomas aí e tentar prevenir as complicações. Quais são os sinais e sintomas da bronquite? Então, a bronquite ela é caracterizada pela tosse produtiva, tá, pessoal? Há muita produção de muco, secreção. A cor, o aspecto da secreção normalmente ele é bem espesso, tá? E a cor ela varia, pode ser uma cor amarelada, esverdeada, tá? Pode aparecer também um pouco de sangue no muco, tá? O muco vira um pouquinho sanguinolento. E ela intensifica principalmente pela manhã, tá? Porque o tempo que o paciente fica deitado, né? Que lembra que nós conversamos ontem, né? Quanto maior tempo deitado, em repouso, sem movimentação, maior a produção de muco. Então, no período da manhã, essa secreção está em uma quantidade bem elevada. Então, acaba provocando tosse contínua, produção de secreção, né? Saída de escarro. Existem pessoas que têm facilidade em escarrar, outras não têm. Isso é complicado, porque a única maneira de eliminar esse escarro é tossindo, tá? E há uma eliminação também por meio das fezes. Muitas pessoas, quando começam a tomar medicações, né, antibióticos, anti-inflamatórios, começam a fazer um tratamento para tentar dissolver esse muco, deixar ele um pouco mais fluido. Observa-se, principalmente em crianças, quantidade de secreção por meio das fezes, que é uma maneira do organismo eliminar esse muco, tá? Então, quem não consegue escarrar acaba sofrendo um pouco mais, por quê? Da dispneia intensa, desconforto respiratório, tá? Dá uma agitação, uma inquietude pela falta de ar, pelo desconforto. Os roncos no peito são bem audíveis, até sem o auxílio do estetoscópio, tá? Então, quando a pessoa inspira e expira, dá para ouvir o ronco. O ronco é um sinal de secreção, de muco, tá? Normalmente, ele intensifica pela manhã também. Pode haver febre e um cansaço muito fácil, tá? Por conta do esforço respiratório, a pessoa ela acaba usando musculatura acessória, né? Do tórax, musculatura abdominal, e fica mais cansativo para respirar, para andar, para falar é complicado, né? Porque já está com dispneia. Quando nós falamos, não estamos respirando, né? Então, quando a pessoa ela começa a sentir muita dispneia, né? Muita falta de ar intensa, o que vai acontecer? Ela vai conversar pouco, vai se apresentar mais prostrada, tá? A alimentação vai ficar bem reduzida, né? Porque também um período em que nós ficamos por maior tempo sem respirar também é durante a alimentação, né? Não dá para comer e respirar ao mesmo tempo. Então a pessoa ela vai optar por respirar, né? Porque o desconforto é muito grande durante a alimentação. E é nesse momento que a ação da enfermagem é importante, porque deve-se estimular a ingestão líquida, tá? E uma dieta, para não abaixar a imunidade, para auxiliar na recuperação mais rápida, fortalecer o sistema imunológico, tá? Então, nessa parte aí, nós temos um papel muito fundamental, muito importante. O diagnóstico se dá por meio de exame físico, tá, pessoal? Anamnese, vai estudar toda a história clínica, raio-x de tórax, exame laboratorial, teste de escarro, tá? Exames de sangue podem ser solicitados também para ver a quantidade de hemoglobina, de hemácias e testes de sensibilidade alérgica. Isso é importante porque às vezes, principalmente quando o paciente tem uma bronquite crônica, né, de repetição, desconfia-se de algum processo alérgico, né? Se não cortar o processo alérgico, não vai cessar a bronquite. Então, primeiro tem que ver o fator que está desencadeando essa bronquite. Se é uma infecção bacteriana, se é um processo alérgico. Então, são realizados alguns testes. Normalmente são testes que são realizados por via intradérmica, né? Então, faz vários piquezinhos no braço. Então, é injetado na região intradérmica, né? É 0,1 ml, mais ou menos.
composições. Então, por exemplo, componentes que se assemelham a pelo de gato, pelo de cachorro, a poeira. E aí vai ver depois aqui nessa região o que deu reação. Aonde deu reação vai alterar a pigmentação, vai coçar, vai formar bolinha. Então é um teste bem bacana que realiza para poder ver qual a causa da reação alérgica, tá? Em criança é muito comum bronquite, bronquiolite devido a uma reação alérgica aos componentes do leite. Então, assim, isso é muito usual, principalmente em criança lactente, tá? De 2 a 8 meses é muito comum, tá, pessoal? Aí o médico acaba solicitando esses testes e se tiver realmente alergia ao leite, aí vai ser prescrito uma fórmula, tá? Diferenciada aí, sem os componentes que causam alergia. E essas fórmulas não costumam ser muito baratas, tá? Então, muitas vezes, dependendo das condições sociais, né, da pessoa, a mãe não vai conseguir comprar, tá? Aí a criança vai acabar tendo bronquite de repetição aí, enquanto consumir o leite. O leite, normalmente, que eu tô falando, pessoal, pode ser o leite industrializado, tá? O leite da mãe não. O leite industrializado. Então a mãe vai ter que acabar comprando uma outra marca aí, que é um pouco mais cara, segundo a prescrição do pediatra, tá? É uma suposição, assim como o leite e outros componentes também. Algum tipo de alimento, tá? É que o leite é mais comum em crianças. E pó, fumo, fumaça, poluição é mais comum em adultos para causar uma bronquite. O tratamento correto, repouso, tá? Não tão absoluto, mas sem grandes esforços. Estimular a expectoração, então para isso vai precisar do auxílio dos broncodilatadores, né, que são inalatórios. É muito comum que vocês vão ver bastante esses dois nomezinhos aí, o Berotec, acho que todo mundo já conhece, e o Atrovent também, tá? São utilizados, aí eles vão abrir, né, dilatar os brônquios para poder facilitar a saída do muco e a entrada de ar, tá? Para poder fazer a troca gasosa sem nenhuma dificuldade. Sedativos da tosse também podem ser utilizados, porque tossir é um esforço físico e acaba cansando muito, né? Causando dor na região torácica. Então, tem alguns sedativos que vão cessar a tosse se a tosse for seca, tá? Porque chega um período que a tosse fica seca, não tem produção de muco. Agora, se a tosse for produtiva, a intenção da tosse, né? É uma reação do nosso corpo, é para expulsar a secreção, para expectorar mesmo. Então, se a tosse for produtiva, o xarope aí será expectorante, não sedativo da tosse, tá? Se a bronquite for de origem alérgica, vai precisar de um antihistamínico, né, que é um antialérgico. Se a bronquite for de origem bacteriana, vai indicar o uso do antibiótico, de acordo com a prescrição do médico. Se houver febre, vai fazer o uso de medicações antitérmicas, tá? Para cessar a febre. Em criança, normalmente, pessoal, bebê, né? Evitar ao máximo que conseguir fazer o uso de medicações. Então, quando o bebê apresenta febre, pode utilizar um banho morno, tirar o excesso de roupa, tá? Para tentar aliviar. Se não cessar, aí vai precisar da medicação. O vapor úmido, que são aqueles umidificadores, também são muito usuais, principalmente se o tratamento for na residência, tá? Então, durante o sono, deixar o umidificador ligado próximo da cama. Então, é legal, porque ele vai sair um vapor, vai umidificar o ar, né? Sem deixar o ar frio. E vai ajudar a dissolver esse muco, vai favorecer na expectoração, tá? Melhorando a dispneia, desconforto respiratório. Então é bem bacana. Aí tem as inalações, né? Nebulizações, que são realizadas com soro fisiológico. E juntamente o médico pode prescrever também junto com o soro, tá? Para fluidificar as secreções, são medicações fluidificantes. Por exemplo, a acetilcisteína, né? O famoso Flumicil aí que vocês conhecem. Ele tem por via inalatória, né? Não só
por via granulado ou xarope, mas pode ser inalado e ele vai ajudar a fluidificar a secreção. O cheirinho dele não é um cheiro muito agradável, né? Não tem um cheirinho de esgoto, de ovo podre, tá? Mas ele ajuda bastante a fluidificar a secreção, além dos brônquios dilatadores que eu comentei com vocês, tá? Berotec, Atrovent são as medicações mais usuais. Nesse momento também, o auxílio dos fisioterapeutas são muito importante, porque eles realizam tapotagem, massagem de conforto, drenagem, tá? Então essa parte tem um papel muito importante na recuperação do paciente e é direcionada para doenças pulmonares, tá? E eles realizam aspiração também se for necessário, né? Aspiração traqueal, os pacientes tiver traqueostomia, aspiração nasal, oral. Então eles têm uma técnica já voltada para a recuperação do paciente, tá? Aí eles vão passando no quarto, semanalmente, conforme a prescrição médica, se for 2, 3 vezes na semana, 1 vez na semana. Então esse papel aí da tapotagem é exclusiva do fisioterapeuta, tá? A enfermagem não faz. Antigamente fazia. Para isso é necessário ter uma especialização, um entendimento, experiência, tá? Que os fisioterapeutas possuem. Uma das complicações muito comum que ocorre na bronquite é a pneumonia, tá? Normalmente evolui para pneumonia, para outras doenças respiratórias, efizema pulmonar, tá? Então pode piorar a situação aí do paciente. Se porventura, né, dificultar muito a troca gasosa, a entrada e saída do ar, podem ocorrer 2 situações também, tá? Abaixar o nível de saturação de oxigênio, podendo causar uma parada cardiorrespiratória. Então, olha só que sério, né? E por isso que é importante a prevenção, o tratamento correto. E os cuidados de enfermagem são voltados para o repouso, tá? Evitar situações de fumaça. Tudo bem que no hospital não tem, mas se porventura, né, tiver alguma situação desse tipo, fechar a janela, deixar o ar sempre umedecido, tá? Sempre aquecido. Evitar qualquer tipo de pó que possa causar irritação dos brônquios. Orientar o paciente quanto à postura para a drenagem. Então, assim, se o paciente tiver condição de caminhar, tá? De mudar de posição e não ficar totalmente deitado, vai facilitar aí a saída de secreção, tá? Observar a característica da expectoração. 2 aspectos que vocês vão ter que observar aí. O aspecto físico, tá? Se a secreção está líquida, se está espessa, e a coloração. Amarelada, esverdeada, sanguinolenta, tá? Marrom em algumas situações. Vocês vão perceber que pessoas que são tabagistas tendem a sair uma secreção marrom escura mesmo, tá? Não se assustem, que é muito comum. Estimular a ingestão de líquidos, tá? E orientar sobre a importância da ingestão, que vai ajudar a fluidificar as secreções, tá? E aumentar o volume de líquido. Outra coisa importante, né, de orientações de enfermagem é sempre vocês estarem verificando os sinais vitais e atentando especialmente a frequência respiratória, tá? E a temperatura, para ver se tem alguma anormalidade. Se atentar aos efeitos colaterais das medicações, principalmente medicações broncodilatadoras. Por quê? O efeito que as medicações broncodilatadoras têm, que são adversos, por exemplo, tremores, tá? Vocês vão perceber que a mão fica tremendo, taquicardia, arritmia. Taquicardia é um pouco normal, mas se vocês perceberem que chegou mais acima do limite, tá? Acima de 100, por exemplo, tá causando desconforto para o paciente, mal-estar, sempre comuniquem o médico ou a enfermeira, tá? Esses são os principais efeitos. A pupila vai dilatar, tá? Se o paciente apresentar tontura, dispneia, desmaios, sempre ficar atento se ele utilizou qual tipo de medicação e a dosagem, tá? Vocês vão perceber que essas medicações que são
broncodilatadoras, a dosagem é bem mínima. Então, assim, prestem atenção. Normalmente as 4, 5 gotas, 10 gotas, tá? Então, nunca é 30 gotas, 40, 50. Então, prestar atenção para não ter nenhum tipo de erro na dosagem. Orientar aquele paciente que é tabagista, né, que fuma, assim, vamos ser bem realistas, né? Seria muito importante se ele parasse de fumar. Só que no momento em que o paciente para de fumar e já está com essa produção de muco, já está com uma patologia maior, vai aumentar a produção de muco, vai aumentar o estresse, agitação, irritação, tá? Sinais de abstinência. Então, sendo realistas, orienta o paciente a diminuir o consumo do cigarro. Então, se ele fuma 10 cigarros por dia, ele vai fumar 5. Aí na próxima semana vai passar a 3, na próxima semana 2, na próxima 1, até que ele pare. Eu, particularmente, não gosto de orientar a parada bruta, assim, tá? Súbita do uso do tabaco, por conta dos efeitos aí que causam, né, de abstinência e aumento da produção de muco, tá? Mas orientem sobre a importância de diminuir o cigarro até chegar ao nível que pare, tá? Que não consuma mais. E as questões emocionais também podem causar um desconforto respiratório. Então, se o paciente estar muito tenso, tá? Muito agitado, tenso, preocupado, vai piorar o quadro, tá? Principalmente no momento de inspiração e respiração. Essa tensão que ele fica acaba impedindo a expansão torácica. Então ele não consegue expandir o tórax. Ele fica tenso, ó, não expande. Então vai piorar o quadro de dispneia. Com a dispneia, né, dificuldade para respirar, vai causar mais ansiedade nesse paciente, mais agitação, tá? Mais mal-estar, podendo causar outros problemas aí, né? Síndrome do pânico, taquicardia, hipertensão. Então, mantenha um paciente calmo, né, com palavras positivas, explicando a importância de ficar calmo, se for necessário administrar um ansiolítico, medicações que controlam a ansiedade, tá? Mas tem que ser prescrito pelo médico. Tranquilo, pessoal? Bronquite, o que vocês têm que saber? O que é a bronquite? Quais são as principais causas e fatores? Tratamento, diagnóstico e os cuidados de enfermagem, tá? Eu vou dar uma introdução agora para vocês sobre a asma brônquica, já que nós começamos a falar um pouquinho sobre a asma, tá? Vamos falar. O que seria asma? Acho que todo mundo já ouviu falar nessa palavrinha aí, nessa doença, né? Muitas pessoas, a cada 10 pessoas, pelo menos uma tem asma, né? Ela é considerada uma doença, pessoal, crônica, ou seja, não tem cura. E ela é caracterizada por crises agudas, tá? São crises repentinas. Não tem um aviso prévio aí de quando vai aparecer, tá? Qualquer fator que desencadeie uma crise ocorre dispneia intensa, tá? Porque tem um estreitamento dos bronquíolos e dos alvéolos que acabam impedindo a passagem de ar. Aí vocês vão perceber que quem tem asma, vocês não vão escutar um ronco, vão escutar como se fosse um assobio, né? Que é o estreitamento dos bronquíolos e dos alvéolos, que vai impedir a passagem do ar, tá? Então terá dispneia, desconforto respiratório. Como ocorre um edema, né? O inchaço da mucosa que reveste os bronquíolos, o que vai acontecer? O estreitamento da passagem do ar, causando a dispneia, tá? E a asma brônquica, ela vai causar um processo inflamatório nos brônquios, tá? Por isso que eu comentei no começo lá que quem tem asma tende a ter bronquite, tá? Durante a crise. Pode haver tosse seca ou uma tosse com secreção mucoide, com um pouco de muco, tá? As principais causas que desencadeiam a crise: fator alérgico, uma reação alérgica, normalmente a poeira, ácaro, tá? Ou alguma medicação. Fator emocional, tá? Muitas vezes quando a pessoa se encontra num estado de nervosismo, de tristeza, tá? Acaba interferindo, causando uma reação.
E infecções de vias aéreas inferiores, quando já há algum tipo de infecção, pode desencadear, tá? Os sinais e sintomas mais comuns: dispneia intensa. Ao invés do ronco, haverá assobios, tá? Como se fosse assim, ó, durante a inspiração, tá? Por causa do estreitamento, estreita a passagem do ar, vai impedir a passagem de ar. Esses chiados no peito são chamados de sibilos. Se vocês forem pesquisar, tá? É sibilos. Sensação de sufocação, angústia respiratória, sensação de morte, pode haver expectoração, palidez, sudorese, cianose das extremidades, dedos das mãos, dos pés, os lábios podem ficar cianóticos, né, arroxeados. E qualquer excitação emocional, tá, pessoal, também pode ocorrer. Por exemplo, após um ato sexual, após um momento de nervosismo, de choro, de tristeza, pode desencadear a crise. E a crise, ela pode ser momentânea, durar algumas horas, um dia, alguns dias e até semanas, tá? Então, vai depender muito do quadro clínico do paciente. O diagnóstico, ele só pode ser realizado durante a crise, porque se não for durante a crise, não vai aparecer nenhuma alteração, tá? Por isso que as pessoas normalmente procuram uma unidade de saúde no momento da crise, que é o maior momento de desconforto. E aí pode ser feito o diagnóstico através do exame físico, ausculta pulmonar, raio-x de tórax, tá? Anamnese. E o paciente que já tem a crise asmática, ele já está acostumado. Então, ele já chega lá na unidade de saúde e fala, olha, eu tenho asma, estou com crise de asma, tá? Então, facilita um pouco o diagnóstico. E quem tem asma, normalmente tem desde criança, tá? Já nasce, né, apresentando, não no momento do nascimento, mas desde muito novinho, tá? RN, normalmente começa a desencadear no momento da lactação, né? Com 2 meses, 3 meses, 4 meses, já apresenta essas crises. E por isso há um acompanhamento, tá? Um programa de assistência à saúde chamado Programa da Asma, tá? Onde essas crianças que são asmáticas são tratadas, passam por acompanhamento, consultas mensais com o pediatra, tá? Para fazer o acompanhamento, avaliação, para tomar as medicações profiláticas que vão impedir a crise, principalmente naquele momento em que é mais viável de ocorrer a crise, que é quando muda a estação do ano, tá? Então, quando chega, tá entrando no inverno, que fica mais propício, tá? Normalmente essas crianças já começam a tomar medicações profiláticas, que são prescritas pelo médico, tá? Pessoal, nós ficamos por aqui hoje. Na próxima aula veremos as complicações da asma, o tratamento e os cuidados de enfermagem. Muito obrigada, gratidão. Um beijo para vocês, até a próxima aula.